Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Hoje, dia 15 de março de 2021, voltamos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. E hoje consultamos o nosso e-mail e encontramos lá uma pergunta que é a seguinte: o que é preciso, primeiro, para participar de sessões mediúnicas? O que é preciso, primeiro, para se participar de reuniões mediúnicas? Em primeiro lugar, é conhecer a parte teórica do Espiritismo, porque as sessões mediúnicas constituem a parte prática da doutrina espírita. E para se ter conhecimento dessa parte prática da doutrina espírita, que consiste nas manifestações dos espíritos, nas sessões mediúnicas, é aconselhável conhecer, primeiramente, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Mas, de uma forma geral, quem quer um conhecimento mais aprofundado do Espiritismo, que é uma ciência do espírito, encarnado e desencarnado, é uma filosofia e, ao mesmo tempo, é religião. Quem quiser um conhecimento mais amplo desta doutrina, é aconselhável que comece com o Livro dos Espíritos, que é o conteúdo do ensino dos Espíritos, que forma a base do Espiritismo. Aí depois vem o Livro dos Médiuns, que é um segmento do Livro dos Espíritos. Depois vem o Evangelho, segundo o Espiritismo, que pode-se dizer que é a prática da religião espírita, onde Allan Kardec analisa e interpreta os textos bíblicos e principalmente dos evangelhos, que constitui parte do Novo Testamento. E depois temos, aconselhando também, depois temos o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E depois temos a Gênese. São os 5 livros básicos da codificação espírita. E de maneira que, atendendo a esta pergunta, a sugestão é que leiam estas obras de Allan Kardec, e principalmente o Livro dos Médiuns, que trata de quê? De mediunidade, de médiuns e de fenômenos espíritas, aparições de espíritos, sessões de espiritismo. É aí onde está a ciência do espiritismo. Aí, neste livro, que é considerado um tratado de ciência espírita, onde se lê, como nós dissemos, as partes da mediunidade, a variedade de médiuns, a variedade quase infinita de fenômenos espíritas, de aparições de espíritos e de todos os tipos de mediunidade. É aí que está no Livro dos Médiuns, que constitui a parte prática do Espiritismo. E gostaríamos também de entregar, para um melhor esclarecimento e consulta da própria pessoa que fez esta pergunta, que é o que é preciso, apenas lembrando,
O que é preciso primeiro para se participar de sessões mediúnicas? Aí entregamos a palavra ao próprio Allan Kardec no livro dos Médiuns, sua obra. No capítulo 3º, item 30 e capítulo 31 por diante, aí nós vamos saber o que é preciso. Mas apenas vamos ler um preâmbulo aqui de Allan Kardec, que já nos dá uma ideia muito avançada de que precisamos para participar das reuniões de mediunidade, as sessões mediúnicas. E ele diz: o meio, aliás, muito simples, de se obviar a estes inconvenientes, quer dizer, aos inconvenientes de quem participa das reuniões de mediunidade sem conhecer primeiro o livro dos médiuns, chama-se os inconvenientes. Porque nas reuniões mediúnicas vão existir diversos tipos de comunicações, às vezes até comunicações chocantes, que choca principalmente a pessoa que é novata, que não conhece, né, antecipadamente a teoria das manifestações. Aí, por precaução, não é? Aí é muito bom a gente conhecer uma coisa pela teoria, para depois ir para a prática. Consiste, diz Kardec aqui, consiste, para acabar com esse inconveniente de o participante das sessões, que é novato, as pessoas novatas, de se chocarem com algumas comunicações de espírito muito grosseiro, muito perturbados, que se comunicam espontaneamente, trazidos pelos guias, para fazer a caridade a eles, ensinar o Evangelho a eles, renovar esses espíritos, que eles vêm cheios de ódio, de rancor, e que se vingam muitas vezes de médiuns que estão na sessão mediúnica. Esses espíritos estão dentro da família do médium, perturbando. São essas comunicações um pouco, diríamos, grosseiras e um pouco diríamos, chocantes para quem não conhece a teoria do Espiritismo. Aí Allan Kardec, para evitar, ele diz: consiste em evitar esses convenientes, em se começar pela teoria do Espiritismo. Ele diz, aí nós estamos olhando aqui o relógio, porque o relógio é materialista, nós estamos consultando. Aí ele diz aqui: aí todos os fenômenos são apreciados nas teorias, lendo-se o livro dos médiuns, explicados de modo que o estudante ou o novato no Espiritismo venha a conhecê-los, a lhes compreender a possibilidade, a saber em que condições podem produzir-se os fenômenos de comunicações mediúnicas, de manifestação dos espíritos, e quais os obstáculos que podem encontrar na prática do espiritismo, o espiritismo prático. E Allan Kardec prossegue: então, qualquer que seja a ordem em que se apresentem, nada terão que surpreender, se apresentem as manifestações dos espíritos, porque o novato na sessão já tem conhecimento da teoria. Logo, o fato das manifestações, chocantes ou não, o estudante, aquele que participa da sessão pela primeira vez, o novato, já está preparado pela teoria, logo não vai se chocar. Então, qualquer que seja a ordem que se apresentem, o que? As manifestações, o novato nada terá que se surpreender. Este caminho ainda oferece outra vantagem, o caminho de que? De conhecer a teoria do Espiritismo, a de poupar uma imensidade de decepções àquele que queira operar por si mesmo, precavido contra as dificuldades
ele saberá, quer dizer, o novato no espiritismo, ele saberá manter-se em guarda e evitar a conjuntura de adquirir a experiência a sua própria custa, porque está num aprendizado prático do espiritismo, porque ele está na sessão de mediunidade, fazendo a sessão de mediunidade, ou então assistindo como auxiliar na reunião de mediunidade, nas sessões, já conhecendo antecipadamente a teoria do espiritismo. Aí ele diz, se-nos-ia difícil dizer quantas as pessoas que, desde quando começamos a nos ocupar com o espiritismo, aí a experiência de Kardec, han vindo ter conosco, e quantas delas vimos que se conservaram indiferentes ou mesmo incrédulas diante dos fatos mais positivos e só posteriormente se convenceram mediante uma explicação racional. Que fatos foram esses? Pessoas que têm mediunidade, que viam naturalmente os espíritos, outras médiums auditivos que ouviam as vozes dos espíritos e até que se chocavam porque não conheciam o espiritismo. Mas depois tiraram todas as dúvidas quando consultaram Allan Kardec e então passaram a ver os espíritos com naturalidade, porque são médiuns naturais. Passaram a ouvir as vozes dos mortos com naturalidade e explicado por Allan Kardec. Então elas passaram a considerar os fenômenos, que são médiuns naturais, de ouvir a voz do espírito, ver os espíritos, que no começo, quando não conheciam o espiritismo, se chocavam, e até que diziam que era coisa de Satanás, mal informada pelas religiões dogmáticas. E agora tudo para ela é natural, porque conhece o quê? Conhece o espiritismo, conhece as teorias do espiritismo, sobretudo das sessões de mediunidade, onde os espíritos aparecem, onde os espíritos se comunicam pela psicografia, pela escrita, onde eles se comunicam pela pneumatofonia, falando pela voz do médium, e outros tipos de fenômeno que ocorrem nas sessões privadas de mediunidade nas casas espíritas. E então Allan Kardec, ele diz quantas outras que se predispuseram à convicção pelo raciocínio, só porque conheceram o espiritismo pela parte teórica, lendo as obras do espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e sobretudo o Livro dos Médiuns, se essas pessoas têm mediunidade, uma mediunidade ostensiva de receber e de ver os espíritos, de escutar as vozes dos espíritos. Então a indicação de Allan Kardec, atendendo à pergunta que nós consultamos aqui no nosso e-mail, é esta daqui. Nós aconselhamos que esta senhora que nos fez a pergunta, que ela leia o Livro dos Médiuns. E voltaremos com o novo programa, com a nova edição, tratando dos mesmos assuntos e também atendendo a algumas perguntas que nós consultamos aqui em nosso e-mail neste final de semana. Muita paz para todos.